Jesus nunca foi movido por empatia, ele foi movido por compaixão. E se você não sabe a diferença, sua fé está vulnerável agora. E isso pode mudar a forma como você interpreta discursos, decisões políticas e até pregações. Porque nem tudo que parece virtude é virtude. Tem sido ensinado que empatia é a maior das qualidades humanas, que quem questiona a empatia é frio, insensível, sem amor. Mas existe uma diferença profunda e perigosa entre empatia, simpatia, compaixão, e uma dessas palavras virou ferramenta ideológica para sequestro da razão cristã. Fica comigo até o final e provavelmente, mesmo se você é conservador, se assustará com o que tem concordado. Vamos organizar o pensamento. Simpatia é reconhecer o sofrimento do outro. Você entende que a pessoa está mal. Empatia é sentir o que o outro sente. Você entra emocionalmente na dor, na revolta, na angústia. Compaixão é diferente das duas. Compaixão é agir para resolver o sofrimento com verdade e responsabilidade. A empatia é emocional, a compaixão é moral. A empatia sente, a compaixão discerne e age. E aqui começa o problema. A empatia, quando transformada em valor supremo, passa a substituir a verdade. Porque quando você sente intensamente, você reduz a capacidade crítica. A neurociência mostra que estados emocionais intensos diminuem a atividade do córtex pré-frontal, que é responsável por julgamento moral e pensamento lógico, e aumentam respostas reativas. Ou seja, quanto mais emocionalmente envolvido você está, mais vulnerável você se torna a decisões impulsivas fora do crivo da razão. E é exatamente aqui que certas narrativas políticas descobriram uma estratégia poderosa. Não te convencer pela razão, mas te mobilizar pela emoção. A palavra-chave virou empatia. Se você questiona uma pauta, dizem, isso é falta de empatia. Se você analisa consequências sociais, dizem, você não se importa com as pessoas. A emoção vira escudo contra o argumento. Mas o cristianismo não foi fundado sobre emoção como critério final de verdade. Jesus não foi movido por sentimentalismo. A Bíblia diz que ele teve compaixão. Compaixão não ignora o pecado. Compaixão não distorce a verdade. Compaixão não valida o erro para aliviar a dor momentânea. Em João 8, diante daquela mulher adúltera, Jesus não disse, eu sinto o que você sente, continue assim. Ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Isso é compaixão com verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15 nos orienta. Antes, seguindo a verdade em amor, veja, não é emoção acima da verdade. É verdade governando o amor. Quando a empatia vira ferramenta ideológica, ela cria um atalho psicológico. São 4 passos. Primeiro, mostre sofrimento. Segundo, gere identificação emocional. Terceiro, iniba questionamentos. Quarto, proponha soluções que jamais seriam aceitas sob análise racional. Observe como esse mecanismo costuma operar em debates morais contemporâneos. Vamos pegar o caso do aborto como exemplo e ver como a empatia vem sendo usada como uma ferramenta ideológica. Fase 1. Apresente situações reais de sofrimento. Mães solteiras em vulnerabilidade extrema, histórias dramáticas e estatísticas alarmantes sobre mortes relacionadas ao aborto. O objetivo é um só, desativar o seu córtex pré-frontal. Eles não estão apresentando um argumento, estão lançando uma granada emocional no seu julgamento. Você então para de pensar e começa a sentir. Fase 2. Intensifique o apelo emocional através de uma narrativa enquadrando a questão exclusivamente como uma emergência humanitária e caso de saúde pública. Nessa fase, uma vez que você está sensibilizado, eles mudam o nome do pecado. O aborto deixa de ser uma questão moral e passa a ser chamada de saúde pública ou direito reprodutivo. Eles pegam a sua empatia cristã e a usam como uma coleira, conduzindo você para longe da lei de Deus e para perto da conveniência humana. Fase 3. Assassinato da reputação. Desqualifique qualquer objeção moral ou religiosa e acuse de falta de empatia, insensibilidade ou fundamentalismo religioso os que são contra o aborto e a favor da vida. E nesse ponto, se você ousar citar um mandamento ou uma verdade biológica, a armadilha então fecha. Se você questiona, você é frio. Se você analisa consequências, você é insensível.
A estratégia é simples. Quem tem argumentos é transformado em vilão. Quem tem apenas sentimentos é coroado como santo. A falta de empatia vira o pecado imperdoável do século XXI. Fase 4. Com a opinião pública agora anestesiada pela dor exposta na grande mídia, a mudança na lei vira apenas uma formalidade. Eles criam um falso senso de progresso moral, onde a única resposta cristã aceitável seria aceitar o erro para aliviar a dor. É assim que se normaliza o aborto, a liberação das drogas e a inversão de valores, fazendo a sua consciência se sentir culpada por defender a verdade. Então o Congresso é pressionado a produzir mudanças legislativas profundas, apresentando-as como única resposta moralmente aceitável diante da dor exposta. É assim que a emoção passa a governar a ética. E essa dinâmica ela é poderosa. Ela desloca o centro da discussão da pergunta moral. Isso é certo? Para a pergunta emocional, você sente a dor? E quando a dor se torna o único critério de decisão, princípios passam a ser vistos como crueldade. Essa estratégia é forte para romper os escrúpulos da opinião pública e sensibilizar as pessoas a normalizar o aborto, a descriminalização das drogas, enxergar o traficante como vítima do usuário de drogas, e por aí vai. Isso não é amor, isso é engenharia emocional. Cristãos não podem ser manipulados por gatilhos afetivos. Nossa fé não é anti-emoção, mas ela é governada pela verdade revelada. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Note, renovação da mente, não explosão da emoção. A fé cristã não despreza a emoção, ela ordena a emoção. Ela não reprime sentimentos, ela os submete à verdade revelada. A empatia pode ser uma ponte humana legítima, mas quando ela substitui a verdade bíblica, então ela se torna perigosa. O cristão não é chamado para sentir tudo. Ele é chamado para amar com discernimento, sentir com responsabilidade, agir com compaixão. A esquerda moderna transformou a empatia em ferramenta narrativa, mas o Evangelho nos chama para algo mais alto: verdade com amor, justiça com misericórdia, compaixão com santidade. Não permita que a sua emoção seja sequestrada, mas submeta seus sentimentos à palavra de Deus, porque fé madura não é ausência de emoção, é emoção governada pela verdade. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que aquela sensação de algo está errado em certos discursos que você ouve por aí, agora tem nome. E para você que se sentia confuso, não se culpe por ter sido movido pela empatia. Isso prova que o seu coração é bom. Mas lembre-se, um coração bom sem uma mente renovada é uma ferramenta fácil nas mãos de quem quer manipular a sua fé. O amor cristão não é cego, ele enxerga através da verdade. Para você que já desconfiava dessas narrativas, agora você tem o mapa da mina. Não responda apenas com indignação, responda com discernimento. Use essa estrutura que conversamos hoje para proteger sua família, a sua igreja e a sua própria mente. Essa página, esse canal não existe para te dizer o que pensar, mas para te ajudar a como pensar à luz da palavra de Deus e da razão. Então dê aí o seu like se esse conteúdo te trouxe clareza. E eu agora quero saber de você, em qual dessas 4 fases você se sentiu mais vulnerável? Vamos debater com ordem e decência aqui embaixo? E envie esse vídeo para aquele amigo que é movido pelo coração, mas que precisa urgentemente ancorar as emoções na verdade. Porque lembre-se, um cristão emocionalmente manipulado é um cristão espiritualmente vulnerável. Mas um cristão com a mente renovada, esse é inabalável. Vamos para frente?